Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Que Deus abençoe todos vocês que estão inscritos nesse canal. Que Deus envie um anjo para guardar, proteger cada um que está inscrito nesse canal ou você que está assistindo, ouvindo pela primeira vez. Todos os dias eu estou orando por você, amigo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Embora você não me conheça, talvez, eu também não lhe vejo, não lhe conheço, mas é o meu propósito com Deus de orar por todos que estão inscritos nesse canal. Coloque sua família, seus amigos, pede para que eles venham se inscrever também. O canal É Tempo de Oração e o assunto que nós vamos estar falando de oração é justamente orar segundo a vontade de Deus. É esse tema que nós vamos fazer em 2 vídeos, né? Porque nós falamos sobre o ego e a oração, sabe? Aquela oração egoísta, né? O vídeo anterior nós falamos sobre a oração que é a preparação do caminho de Deus. E agora nós vamos falar sobre orar segundo a vontade de Deus. Então vamos lá. Ao lermos o capítulo 10 de Daniel, que nos fala da sua vida de oração, devemos notar pelo menos 2 pontos. Vamos ver aqui o primeiro ponto que se deve notar é que aquele que ora verdadeiramente é uma pessoa que não somente vai a Deus com frequência, mas também cuja vontade frequentemente encaixa-se na vontade de Deus. Quer dizer, uma pessoa que tem comunhão com Deus, né? Vive em comunhão com Deus, tem compromisso com Deus, né? Seu pensamento muitas vezes entra no pensamento de Deus. Este é o princípio muitíssimo importante da oração. Há um tipo de oração que se origina inteiramente de nossa necessidade. Embora às vezes o Senhor ouça tais orações, Ele não obstante pouco ou quase nada delas aproveita. Por favor, presta atenção nesse versículo que diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Salmo 106, versículo 15. Se você quiser dar uma pausadazinha para poder você examinar, veja. Por favor, presta atenção, isso é importante. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O que significa essa passagem? Ao Israel clamar a Deus pela gratificação de sua avidez, ele respondeu lhe dando o que pediram. Entretanto, o resultado foi que se enfraquecesse perante ele. Sim, às vezes Deus ouve e responde às nossas orações, somente para satisfazer nossas necessidades, ainda que sua divina vontade não se realize. Mas isso é possível, pastor? Sim, a Bíblia mostra isso. Que compreendamos que esse tipo de oração não tem muito valor. Mas há outro tipo de oração que procede da própria necessidade de Deus. É de Deus que se inicia, é em Deus que começa. É a vontade de Deus. Nós já falamos sobre isso. A tal oração é de valor incalculável. A fim de ter tal tipo de oração, a pessoa que ora não somente tem de aparecer com frequência pessoalmente perante Deus, mas também tem de permitir que sua vontade se perca na vontade de Deus. Seu pensamento deve perder-se no pensamento de Deus, por viver na presença do Senhor. Tal pessoa pode conhecer sua vontade e pensamentos, e estas vontades e pensamentos divinos tornam-se seus próprios desejos que estão no expressar da oração. Sim, é verdade tudo isso que a gente está falando. Como devemos aprender esse segundo tipo de oração? Como? Embora sejamos imaturos e fracos, podemos não obstante achegar-nos a Deus e deixar que seu Espírito leve nossa vontade para a vontade de Deus e nosso pensamento para o pensamento de Deus.
para nos apropriarmos um pouco a sua vontade e pensamento, compreendemos um pouco mais como ele opera, como opera o Senhor e o que requer de nós, de modo que gradativamente a vontade e o pensamento de Deus que conhecemos e que fazem parte de nos transformar em nossa oração. E tal oração é de grande valor, tendo encontrado no pensamento de Deus e assim apropriado a sua vontade e propósito. Daniel, nesse versículo que nós lemos no início, ele encontrou em seu coração os mesmos desejos de Deus. O anelo de Deus foi reproduzido em Daniel e se transformou em seu desejo, de modo que, ao expressar esse desejo em oração, com gritos, gemidos, clamores, na verdade estava articulando o desejo de Deus, estava orando, clamando segundo o desejo de Deus, o coração divino. Mas não precisamos de palavras e que necessitamos o que nós precisamos é tocar mais a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor, que o Espírito de Deus nos faça penetrar nos planos do coração de Deus. É claro que leva tempo para aprender esse tipo de oração. No começo de tal aprendizagem, não procuramos mais palavras nem mais pensamentos. Nosso espírito deve estar calmo e em repouso. Podemos levar nosso estado atual ao Senhor e examiná-lo à luz da sua esperança. Ou podemos nos esquecer de nosso estado e simplesmente meditar em sua palavra perante Ele. Ou podemos simplesmente viver perante Ele e tentar tocá-lo com nosso espírito. De fato, não somos nós que saímos para encontrar a Deus. É Deus que espera por nós. E na presença dele percebemos alguma coisa e tocamos a sua vontade. A maior sabedoria vem de fato desta fonte. Assim, nossa vontade entra em sua vontade, o nosso pensamento entra no seu pensamento. E daí nossa oração subirá a ele, embora a Bíblia mostra em Isaías, de que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. É aí onde a gente sai desse campo humano, da terra, para subir para o campo divino, para ficar em espírito. E ao trazermos nossa vontade e pensamento, sua própria vontade e pensamento começam a ser reproduzidos em nós, e então isto se torna nossa vontade e pensamento. Esse tipo de oração é muitíssimo valioso e de grande peso. Lembro-me do que o Senhor Jesus ele disse acerca da oração: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Estas palavras não são simplesmente para as repetirmos, para ficar rezando, repetindo, sendo reveladoras da vontade e do pensamento de Deus. Devem ser reproduzidas em nós. O Espírito de Deus deve nossa mente para Deus. E à medida em que se tornam nossa vontade e pensamento, a oração que então proferimos é valiosíssima e de muita autoridade. É possível fazer dois tipos diferentes de oração acerca do mesmo assunto. Um tipo procede de nossa própria vontade, é baseado em nosso próprio pensar, nossas próprias expectativas, nossas necessidades. O Senhor pode ouvir nossa oração e respondê-la, mas tal oração tem o valor muito pequeno. Se por outro lado trazermos o assunto perante Deus e deixamos que seu Espírito una nossa vontade com a vontade de Deus e nosso pensamento com o pensamento de Deus, descobriremos dentro de nós um anseio profundo, a reprodução da vontade e do pensamento dele. Suponhamos que o Senhor está sentindo e pesaroso com a morte de homens. Também nós sentiremos urgente desejo de que alma alguma se perca.
E é a produção do coração de Deus que nos capacita a orar com gemidos, com choros, com gemidos, com tristeza. Se o Senhor estiver magoado e ansioso por causa do fracasso dos seus filhos, esse mesmo fardo se reproduzirá em nós. O exemplo disso é a igreja. A gente vê a igreja fraca, a gente sente, o povo fraco, o povo que se desvia, o povo que está se apartando de Deus. E o resultado será que teremos o mesmo anseio de não desejar ver filho de Deus cair em trevas e em pecado. Assim, a oração e a intercessão fluirão de nós. Ali confessamos nossos pecados, suplicaremos perdão e pediremos que Deus purifique seus filhos. Portanto, um tipo de oração é apresentado de acordo com nossa vontade. Outro tipo de oração é a vontade de Deus, que se reproduziu em nós e se tornou nossa vontade. Esses dois tipos de oração são extremamente diferentes. No último caso, quando qualquer que ora, qualquer cristão se aproxima de Deus, a vontade de Deus se reproduzirá nele. É a manifestação do Espírito de Deus nele, tornar-se-á sua própria essência. E a oração feita desta forma terá valor e autoridade. Deus tem muitas coisas que fazer na terra, em muitas áreas. Como então podemos orar segundo o nosso próprio sentimento ou pensamento? Devemos nos aproximar de Deus e permitir que Ele imprima em nós o que Ele deseja, para que possamos interceder com gemidos, com orações, com jejuns, com clamor. Às vezes, quando nos aproximamos de Deus, Ele coloca em nós sua vontade de espalhar o Evangelho, de pregar a palavra dele pelo mundo afora, e isto logo se torna uma obrigação para nós. E quando oramos de acordo com essa obrigação, divulgando a vontade de Deus, o Senhor pode colocar em nós uma variedade de vontades ou reproduzir em nós diferentes fardos. Mas qualquer que seja a vontade ou fardo, sempre que for reproduzido em nosso coração, somos capazes de fazer a vontade do Senhor, nossa própria vontade, e orar de acordo com ela. Quando Daniel se apresentou perante Deus, tocou em determinado assunto, e então vimos que orou por isso com gemidos profundos, com jejuns. Tal oração é preciosa e de grande substância. Pode santificar o nome de Deus, apressar o seu reino e fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a terra como no céu. Muito bem, então nós trouxemos aqui para vocês esses dois tipos de oração baseado na oração de Daniel. Pois Daniel, ele se envolveu com Deus, com os pensamentos de Deus, e assim ele fez uma oração de grande valor, que orou segundo a vontade de Deus, que já era os pensamentos de Deus, o próprio querer de Deus. Nós vamos trazer no outro vídeo o segundo ponto que devemos notar nessa oração de Daniel. Então, amigos, até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um joinha aí, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o canal para que nós possamos ajudar muitas pessoas a viver pela fé, viver uma vida de oração em comunhão com Deus. Até o próximo vídeo.